E vamos começar o nosso último encontro aqui da nossa imersão de vendas e prospecção. E hoje prometo que tudo vai fazer sentido para vocês. Mas eu quero, antes de mais nada, conversar um pouquinho com vocês. Quero que vocês falem um pouco para mim do que vocês conseguiram entender, se ficou alguma dúvida dos encontros que a gente teve ontem e anteontem. E quais foram as ideias que surgiram aí nessas cabeças pensantes depois dos nossos encontros. Se tiver alguém aí que quer falar, eu sei, só a Neide está com a câmera aberta, mas o pessoal aí que não está com a câmera aberta também, dá um alô no chat que eu abro o microfone aqui e vamos conversar um pouco antes da gente efetivamente trazer o conteúdo de hoje. Neide, quer falar? Deixa eu pedir para ativar seu som aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também. Você coloca, né, o que eu vou levar, né? Um legado muito importante, um novo pensamento em relação à consultoria mesmo. Embora já esteja quase terminando lá as aulas, né, do curso, você trouxe de uma maneira prática algumas informações que fizeram sentido, se encaixaram. Desde a precificação, né, quando você colocou lá um material de precificação no e-mail que eu assisti, achei muito bacana, porque eu não sabia por onde começar a questão da precificação. Ficou muito mais claro ver aquele vídeo da precificação e com a imersão. Tudo fez sentido, como se tivesse amarrado todo um contexto em relação ao que eu devo fazer na consultoria trabalhista, entendeu? Legal. Então foi muito, muito legal. Momento certo na hora certa, né? Que ótimo. Tudo tem um caminho mesmo. Obrigada, muito obrigada E ficou mesmo. algo aí, Neide, do que a gente conversou nesses últimos dias que ficou um pouco aí obscuro, que você não entendeu ainda direito, algo que eu preciso esclarecer, ou tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, Legal. tranquilo. Tudo na paz. Tudo Legal, tranquilo. valeu, Neide. Pessoal, mais alguém Obrigada. aí que se manifesta e quer falar para a gente aí, compartilhar um pouco, quer dizer e perguntar algo aí sobre o que a gente já conversou? Se quiserem, liguem a sua câmera ou só o seu microfone. Ou bota no bate-papo aí também, senão a gente já começa. O que eu quero falar aqui para vocês hoje, pessoal? Eu quero trazer um pouco de como eu faço efetivamente a minha venda da consultoria trabalhista, mostrar para vocês a apresentação que eu mostro para o empresário quando eu vou fazer uma reunião com ele e tentar encaixar todas as peças que a gente falou nesses 2 dias ali, anteontem e hoje, anteontem e ontem, que às vezes fica um pouco abstrato, né? No primeiro dia a gente falou da base aí de todo o processo de vendas, como que se forma a decisão na nossa mente, como que as coisas acontecem efetivamente e como que a gente pode, de forma consciente, e isso é importante, ativar o lado emocional do cérebro da pessoa que está nos ouvindo, para que a gente possa, de fato, e com consciência, fazer a venda que a gente precisa. Então, isso foi o que a gente falou no nosso primeiro dia, e quando eu entendi aquilo, ficou muito, muito mais fácil assim. Eu não uso isso só para consultoria trabalhista, eu uso isso para tudo, porque qualquer decisão, tudo funciona. E a partir de agora eu quero que vocês façam isso. Não pense isso só como um projeto da consultoria trabalhista. Pensem como outros projetos também, outros atendimentos, seja contencioso ou não, porque funciona muito bem. Ontem nós falamos sobre o mínimo projeto viável, o mínimo produto viável que nós podemos apresentar para o nosso cliente e para que a gente possa fazer isso de maneira rápida, que esse é o principal ponto. Muitas vezes a gente fica enrolando muito tempo para fazer, a gente fica pensando em colocar muita coisa no nosso projeto e nem sempre aquilo que a gente quer colocar é o que o cliente quer e o que o cliente espera. Então, a gente precisa ser rápido nessa execução e, no meio do caminho, ir melhorando o processo. Esse é, acho que, o principal ponto do encontro de ontem.
Pelo menos é o que eu queria passar. E hoje eu quero encaixar tudo isso e mostrar para vocês como que eu utilizo toda aquela base, como que eu desenho o projeto e como que eu ofereço isso para a empresa, para o empresário e para a pessoa que está me ouvindo. E eu quero apresentar mostrar aqui, apresentar os meus slides, a minha apresentação para vocês, se vocês toparem. Antes disso, para resumir aqui, eu já falei isso nos outros encontros, mas como que eu faço a venda da consultoria trabalhista? Então, eu chamo e faço um convite para o meu prospecto cliente, aquele cliente que a gente desenhou lá no primeiro encontro. Eu entro em contato com ele e, normalmente, a gente falou um pouco disso ontem, eu faço sempre um contato que a gente chama de contato quente, é uma pessoa que já me conhece, é uma pessoa que, pelo menos, já sabe quem eu sou. Mesmo que ele não trabalhe comigo, ele sabe do meu lado, digamos assim, entre aspas, pessoal. Então, ele sabe quem é o Lucas, ele sabe com que ele trabalha, embora não tenha a experiência de ter trabalhado diretamente comigo, ele sabe quem eu sou. Eu faço esse contato, faço esse convite para ele participar de um evento comigo. E esse evento é um evento que eu chamo de uma reunião, de um workshop, de uma palestra. Isso normalmente é feito ao vivo. A gente discutiu um pouco lá nas perguntas de ontem sobre a possibilidade de fazer isso online. Estamos testando, mas eu faço isso ao vivo. Eu acho que o contato é muito importante nessa hora da venda. Então, eu faço isso ao vivo, chamo a pessoa para fazer esse encontro comigo. Lucas, não tenho escritório, não tenho onde receber a pessoa. Não sei de onde você é, mas aqui em Curitiba e na maioria das cidades existem espaços de coworking que funcionam muito bem e eu já usei. Você paga um valor muito baixo por um aluguel de uma sala e você tem toda a estrutura para receber seus clientes lá. Então você pode fazer esse convite, chamar essas pessoas para receber, para você receber elas e nessa reunião você vai apresentar isso que eu vou te mostrar hoje. Lucas, você faz isso de maneira coletiva ou de maneira individual? Dá para fazer das duas formas. No programa Estratégia de Consultor, eu ensino o pessoal e oriento a todo mundo a fazer de forma coletiva. Por quê? Porque quando a gente faz de forma coletiva, lembra lá do primeiro dia que a gente conversou sobre prova social? A forma coletiva gera prova social. Porque muitas vezes você atende um empresário de maneira individual e quando você mostra todo o projeto para ele, o que ele fala? Ah, Lucas, gostei muito do seu projeto, só que eu nunca tive processo trabalhista, então isso não me interessa hoje. Quando você está com 3, 4, 5 empresários numa mesa e mostrando o mesmo projeto para 5 pessoas, o que acontece? As pessoas começam a falar das suas experiências sobre aquilo que você está falando. E pode ser que um dos empresários que não teve um processo trabalhista até esse momento, olhe o outro empresário dizendo que ele já teve um processo trabalhista e fala, cara, se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Então, aquela prova social que a gente falou no início, eu aplico ela dessa forma. Por isso que eu faço e digo para fazer isso de maneira coletiva. Porque quando as pessoas olham todos os empresários numa mesma sala, a percepção é diferente. Da mesma forma, aqui a gente está fazendo um encontro que tem algumas pessoas online aqui conosco. Inclusive o Thiago acabou de chegar e, Thiago, seja bem-vindo. Mas se eu tivesse, por exemplo, falando só com a Neide, só com a Miriam, só com o Thiago, só com a Neuma, só com a Lidiane, só com a Mariana, a Natália e a Lidiane de novo, de forma individual, vocês não estariam vendo outras pessoas. E isso gera uma prova social. Porque fala, cara, não sou só eu que estou fazendo isso. Porque às vezes a gente senta sozinho, né? Tipo, cara, só eu que tenho essas ideias de maluco, de trabalhar com consultoria trabalhista. Só eu que quero desenvolver esse tipo de projeto. E quando a gente vê outras pessoas que têm pensamentos semelhantes ao nosso, isso ajuda no ambiente, ajuda a gente botar a coisa a funcionar. E funciona também quando a gente vai oferecendo um serviço. Quando a gente bota mais de um empresário na mesa, ele vê a coisa como forma diferente. E isso gera mais autoridade. Tipo, não sou só eu que estou vindo aqui para ouvir a Neide. É eu e mais 3 pessoas. É eu e mais 4 pessoas. Então, fazer a reunião de forma coletiva funciona muito bem. Lucas, não tem condições de fazer a reunião de forma coletiva, não consigo chamar os empresários, então faz de forma individual. Chama a pessoa, funciona também. Você não vai ter a prova social,
mas a gente vai conseguir entregar e mostrar outros gatilhos que a gente falou lá no início, beleza? Funciona assim, então. Chama o pessoal para reunião. Na hora da reunião, o que eu mostro para eles? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora, se vocês toparem. Vamos? Bora. Deixa eu só abrir o meu slide aqui. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Como que você faz o convite, Lucas, para as pessoas participarem? Lembra que eu falei da importância de transformar essa nossa reunião em, de fato, um evento? Por quê? Metade do caminho está feito quando você consegue fazer com que o empresário sente para falar com você. E isso é muito importante. A gente fala muito sobre isso lá no programa Estratégia de Consultor, porque a forma que você faz o convite define se a pessoa vai ir ou não. Como que você faz um convite que faça a pessoa ir na reunião que você quer? Você precisa usar todas aquelas táticas de persuasão para que você chame a pessoa da maneira certa e que ela compareça na reunião que você quer. Lembra quando a gente falou lá e entender um pouco mais do nosso cliente ideal? A gente definiu algumas coisas que eram sonho, medo e objeção. A gente precisa usar isso agora a nosso favor. Então, você pega a sua lista dos seus clientes, lá da definição do seu cliente ideal, e fala para ele, cara, qual que é o medo que esse cara tem? E você tenta fazer um convite dizendo que você vai suprir aquele medo que ele tem. Por exemplo, o que eu posso fazer, o que eu faço, o que eu posso sugerir para vocês fazerem? Ao invés de você chegar e falar para o empresário, viu, fulano, eu vou fazer na quinta-feira uma reunião sobre direito do trabalho, sobre como a gente evitar problema trabalhista. Quer participar? Quem que vai querer participar de uma reunião de direito do trabalho? Ninguém. Só que se você falar, cara, eu estou com um projeto aqui para a gente poder motivar a equipe, fazer com que a equipe funcione de uma maneira melhor, que a gente consiga reduzir o passivo trabalhista, evitar problema entre os funcionários, fazer com que a sua empresa, consequentemente, tenha um melhor resultado, que esse resultado dependa diretamente dos funcionários que você tem. A abordagem é diferente. Para cada empresário, a gente vai fazer uma abordagem, porque a gente entende que os riscos deles são diferentes, os medos e os sonhos deles são diferentes, mas a gente precisa abordar ele conforme o que a gente desenhou de cliente ideal. Deu para entender mais ou menos? Beleza. Chamei a pessoa, veio comigo e eu mostro essa apresentação para ela, que agora tudo vai ficar mais claro. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Achei. Essa aqui é a minha apresentação. Então, o que eu faço? Quando eu estou fazendo a apresentação direto com o empresário, eu levo meu computador mesmo, abro lá, falo, cara, eu preciso te mostrar uns dados aqui para você entender como funciona todo o projeto, como que as coisas funcionam por aqui. Quando eu estou fazendo isso de maneira coletiva, até nessas salas aí dos coworkings que eu falei que é uma boa opção para a gente utilizar, normalmente tem uma televisão ou um projetor ou algo que você pode utilizar. É bacana também colocar isso lá. Mas a ideia é mostrar isso para ele, para que tem gente que, tipo eu, tem uma memória visual mais fácil. Então, quando eu estou vendo a coisa, eu consigo entender melhor. Se a pessoa começa a me falar muito dado sem eu estar visualizando, eu, particularmente, não consigo captar. Então, mostra essa apresentação para ele. E como que eu começo essa apresentação? Mostrando para ele e causando um impacto para que ele preste atenção em você e que aquele assunto que você vai mostrar para ele seja de fato interessante. Então, você convidou a pessoa fazendo uma promessa dizendo que você vai resolver um problema que ele tem, de acordo com a estrutura e com o desenho de cliente ideal que a gente definiu lá no início, lá no primeiro dia. Você vai convidar essa pessoa. A pessoa veio, você está com meio caminho andado, só que você precisa que essa pessoa preste atenção no que você tem a falar e que o que você fale para ela seja interessante. Como que eu começo isso já para dar um impacto no início? Eu falo, o que eu vou te mostrar aqui, nenhum advogado te contou e nunca vai te contar.
E o que o empresário já pensa nesse momento? Fala, cara, o que esse maluco vai me falar? Porque o que ele tem para me falar de diferente que ninguém ainda me falou? Eu tenho, sei lá, né? Eu tenho 20 anos de empresa, já passei por um monte de advogado e ninguém me falou. O que esse cara me falou? Oh, deixa eu... Meu slide está travado aqui. O que ele vai me falar que ninguém me falou? E eu falo, eu vou te mostrar por que isso aqui que ninguém te falou se mantém em sigilo. E eu mostro esse número para eles aqui. Ó. Falo, tá vendo esse número gigantesco aí de 29 bilhões, 742 milhões, 455.565 reais? Esse valor gigantesco é o valor que a Justiça do Trabalho condenou empresas a pagarem no ano de 2018. E eu falo para ele que esse valor aqui, de 2018, em 2019 foi muito maior, mas o atualizado que a gente tem no último relatório da Justiça do Trabalho, do TST, é do ano de 2018. E eu falo que nenhum advogado contou para ele o que eu vou contar, porque desse montante gigante de dinheiro, 30% vai para advogado de reclamante e mais uma porcentagem vai para advogado de reclamado. E querendo ou não, a Justiça do Trabalho criou um mercado que envolve muito dinheiro. Tem muita gente que depende da movimentação dos processos. Lucas, você está ficando louco? Por que você fala isso? Lucas, você acredita nisso? Gente, eu não quero criticar aqui quem trabalha com contencioso. Eu também tenho meus processos. Mas por que eu falo isso para ele? Porque eu preciso me colocar do lado dele. Eu preciso mostrar, e isso é uma das coisas que a gente, lá dos gatilhos mentais que a gente falou, eu preciso criar com ele um inimigo em comum. Ele precisa estar aqui já pensando que, cara, esse cara aí está do meu lado. E daí eu já pergunto para ele o seguinte, eu falo, você quer fazer parte desse bolo de dinheiro? Você quer tirar dinheiro da sua empresa para colocar nesse bolo aí da Justiça do Trabalho? E, obviamente, que ninguém quer ter condenação trabalhista. Então, eu mostro para ele que existe já um problema e que eu estou me colocando do lado dele, que eu vou solucionar esse problema para ele. Isso aqui, por mais que seja real, eu mostro, tem um dado lá, o relatório do TST, normalmente eu tenho o relatório nos meus documentos, eu trago isso para a realidade. Eu falo, isso aqui é de condenação, mas olha isso daqui, imagina aqui em Curitiba. Em Curitiba nós temos 23 varas do trabalho. Vamos fazer uma conta de padaria, é assim que eu falo para ele, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Vamos imaginar que cada vara do trabalho tenha 8 audiências por dia. E eu falo, cara, se você for lá no Justiça do Trabalho, se você já foi, você sabe, é audiência a cada 10 minutos, a cada 5 minutos. Normalmente as varas têm bem mais audiências do que 8, mas vamos fazer uma conta de padaria, vamos calcular 8 audiências por dia em cada vara. Isso dá 160 audiências por mês em cada vara. A gente totaliza no mês 3.680 audiências em Curitiba, das 23 varas. Vamos chutar uma média de acordo de R$10 mil por audiência. Lucas, por que você fala 10 mil? E eu falo para ele que pode ser que tenham processos e tem que o acordo é muito mais alto, tem processos que é muito mais baixo, mas a gente está aqui fazendo uma conta de padaria. Eu falo o seguinte, que por mês, somente em Curitiba, em acordo, deve girar em média aí de 36 milhões e 800 mil reais em acordo. E eu lembro para ele novamente que parte disso é honorário de reclamante, parte disso é honorário de advogado de reclamado. Por que eu faço isso? E essa aqui é a parte introdutória, tá? Esses são os primeiros minutos do meu encontro com ele. Porque eu mostro já o problema que ele tem na mão. E o problema que ele nem sabe, que ele nem viu. Entendeu? Eu trago o problema macro para ele. Eu falo, olha, existe aqui um montante de dinheiro que a Justiça do Trabalho condena as empresas todo ano. Existe aqui um montante de dinheiro de empresas que fazem acordo trabalhista todo ano. E isso acontece do seu lado. E aqui eu faço a minha promessa. E eu vou te mostrar aqui como que você pode diminuir o risco da sua empresa em até 85%. E você deve estar se perguntando por que eu vou dividir isso contigo, já que eu sou advogado e eu poderia estar aqui querendo 30% ou parte desse valor. Mas eu vou te mostrar isso daqui
e aqui eu começo a história. Lembra que a gente falou dos gatilhos de história? Que era muito importante ter história, que as pessoas prestam atenção na história. Só que o mais importante da história, que eu não falei lá no início e deixei para falar aqui, é que a história gera conexão com a pessoa. E se você cria uma conexão com alguém, quando você tem uma missão em comum com ela. Então eu conto aqui, esse slide, por que eu vou dividir isso contigo e eu sei que eu vou começar a minha história. Eu tenho esse slide só para eu lembrar para falar a minha história. Só que eu não fico aqui falando que eu sou consultor trabalhista, que eu sou advogado, que eu sou especialista, que eu já auxiliei tantas empresas a resolverem problemas deles. Eu não fico falando isso, isso aqui fica só no slide. O que eu falo? Eu conto a minha história real. Eu falo o seguinte, olha, eu venho de uma família de servidor público, que eu sempre quis fazer faculdade de Direito para ser juiz, porque eu achava que eu queria ajudar, eu ia arrumar e resolver a vida das pessoas sendo juiz. Saí da faculdade, me tornei assessor de juiz por 2 anos, só que eu acabei me desiludindo, porque eu vi que eu não ia conseguir ajudar a vida de ninguém sendo juiz. Porque na maioria dos processos, nem o autor, nem o reclamado, todo mundo saía descontente. E eu falei, cara, eu posso utilizar o meu conhecimento para ajudar de fato as pessoas. E quando eu comecei a advogar, e eu conto para ele que eu atendi empresas, e uma, inclusive, era de meus parentes, lembra que eu contei de parente a semana passada? Já aconteceu comigo. Que ela estava prestes a fechar as portas por conta de condenação trabalhista, e eu sabia que eu podia resolver o problema dela. E foi aí que eu encontrei, de fato, o que eu gosto de fazer, que é, de fato, resolver o problema pela raiz. E eu falo para ele o seguinte, eu não estou aqui e eu não quero vir resolver um processo, você paga, não paga, faz acordo e vai embora. Porque se eu fizer isso, se eu fizer esse tipo de trabalho, o próximo funcionário que sair da sua empresa vai entrar com o processo de novo. E o próximo vai entrar, e o próximo vai entrar, e o problema vai continuar. Então, eu gosto e quero resolver o problema da empresa pela raiz. Esse é o resumo da minha história. Lucas, você quer que eu conte a sua história? Não, eu quero que você conte a sua história. Só que qual que é a sua missão em comum com ele? O que pode conectar aquela pessoa que está te ouvindo naquele momento? Tá? Passar a história. Lucas, então, depois a gente faz as fases certinhas, mas se a gente começou aqui na introdução, que a gente traz um problema para ele, eu faço a promessa, depois eu conto a minha história. O que depois eu faço? Eu supero todas as objeções que ele tem. Lembra que a gente, uma das etapas lá era definir a objeção que o cliente tinha? Eu trago as objeções antes mesmo dele me falar. Por que eu faço isso? Porque depois que eu mostrar a oferta para ele, que eu falar da venda lá depois no pitch de venda, para que ele não venha e me fale, ah, mas o funcionário sempre ganha na Justiça do Trabalho, não adianta o que a gente faça aqui. Porque ele não vai me falar isso porque eu já falo isso para ele. Eu falo, olha, você e a maioria dos empresários pensa que o funcionário sempre ganha na Justiça do Trabalho, mas isso não é verdade, eu vou te provar. E eu trago para ele de novo um dado, um gráfico lá do relatório da Justiça do Trabalho, do TST, que mostra que, deixa eu tirar minha câmera aqui que está na frente, que mostra que de todas as ações proferidas na Justiça do Trabalho em 2018, 4% delas são procedentes, 10% delas são improcedentes e 31% delas são procedentes em parte. E eu explico isso para o funcionário, eu explico isso para o empresário. Eu traduzo essas informações para ele. Eu falo, olha, isso aqui significa que de todas as ações, somente 4% delas foram julgadas a favor do funcionário. Ele ganhou tudo que ele pediu. Em contrapartida, 10% o funcionário perdeu tudo. Ou seja, na verdade, o funcionário mais perde do que ganha na Justiça do Trabalho. Só que a gente tem 2 problemas nesse gráfico. E eu estou falando aqui como se eu estivesse falando com ele, tá? A gente tem isso aqui que se chama procedente em parte, que é parte dos pedidos a empresa ganhou, parte dos pedidos o funcionário ganhou. E a gente tem aqui um negócio que se chama conciliação, que é a maior parte dessa pizza. Depois a gente fala sobre conciliação aqui. Isso aqui tem 16% aqui de arquivado de desistências e extintos. Explico também para ele por que isso pode acontecer. Mas eu falo, quero que você preste atenção aqui. A gente sabe que 4% das ações são procedentes, 10% são improcedentes, ou seja, o funcionário
perdeu. Qual que é o meu objetivo aqui? Mostrar e encontrar na sua empresa quais os pedidos que o funcionário pode ganhar. Porque se a gente encontrar quais pedidos ele pode ganhar, parte aqui você já ganha. E 10% ele já perde. Então, se a gente achar qual pedido ele pode ganhar e arrumar isso, você sai desse bolo e entra para esse bolo aqui. Eu explico detalhadamente essas etapas para ele, para que superar essa objeção, que sempre o funcionário ganha. Vocês estão entendendo? Quem está com a câmera aí me faz um sinal para ver se está muito rápido ou não. Está indo? Beleza. E o que eu falo para ele? O relatório da Justiça do Trabalho já traz um parâmetro para nós de quais assuntos são mais recorrentes na Justiça do Trabalho. Então, a gente já sabe, daqueles pedidos aqui, o que eles mais pedem. Então, a gente já pode ter algumas atenções aqui, do que a gente pode analisar. Por exemplo, aviso prévio, as multas, multa de FGTS, férias proporcional, 13º salário, hora extra, adicional, reflexo, insalubridade, saldo de salário, enfim. Eu mostro para ele que se a gente encontrar os pedidos que a empresa dele corre risco, parte dos pedidos ele já ganha automaticamente, entre aspas, né? E o que eu falo daí? Eu falo daquele segundo, daquele gráfico das conciliações. Por quê? Uma das objeções do empresário é o seguinte: Lucas, enfim, eu não ligo muito para ação trabalhista, porque chega na audiência de conciliação, eu vou lá, faço um acordo, pago o que devo de forma parcelada e ainda sai melhor para mim. Tem muito empresário que pensa assim. E o que eu preciso fazer? Superar essa objeção. Então, eu falo o seguinte: se você é daquele tipo de pessoa que quer esperar pela conciliação, eu preciso te informar que, depois da reforma trabalhista, o índice de conciliação na Justiça do Trabalho desceu muito. E desceu desde o índice de 2018, quando foi a aprovação da reforma trabalhista, é o índice mais baixo desde 2009. E por que isso acontece? Eu explico para ele que a sistemática do processo depois da reforma. Eu falo que agora os funcionários entram com os pedidos líquidos, ou seja, sabendo o valor que é de cada pedido, coisa que isso não se sabia antes. E ele sabe exatamente como provar cada pedido, porque existe um negócio que se chama sucumbência. Se o funcionário perder, ele vai ter que pagar. Ou seja, a reforma trabalhista, de certa forma, diminuiu muito os aventureiros na Justiça do Trabalho. Ou seja, quando tem um processo trabalhista, é muito mais difícil a gente chegar na primeira audiência e fazer um acordo de 3 mil parcelado, como se fazia com frequência. A gente sabe que isso tem mudado aí com o tempo, mas a intenção aqui é mostrar para o empresário que ele não pode ficar esperando e aguardando uma audiência de conciliação para resolver o problema dele. Eu estou aqui explicando bem detalhado para vocês, mas tudo isso aqui ele funciona como uma conversa, tá? Eu vou mostrando os slides e vou conversando, a gente vai tirando dúvida. Você está vendo que é um caminho. A gente está seguindo um caminho para quê? Tirar o empresário do que a gente conversou ontem, do nível de inconsciência sobre o problema que ele tem, mostrar o problema, mostrar a solução e mostrar que você pode resolver. Esse é o caminho. Próxima objeção do empresário é o quê? Lucas, eu não sei como um funcionário que recebe R$ 1.400 por mês pode ter uma condenação na Justiça do Trabalho de 30, 40, 50, 70, 100 mil reais. Isso é um absurdo, a Justiça do Trabalho não sabe o que faz, como é que pode isso acontecer, e tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir. E eu mostro para ele, eu falo, ó, eu vou mostrar aqui para você como que as condenações chegam a grandes valores e como que a gente pode evitar elas. E a partir daqui começa a parte do conteúdo da minha apresentação. Então, até agora, a gente fez a introdução de um impacto para mostrar a realidade para ele. Eu contei a minha história, eu quebrei as objeções, superei as objeções que ele tem. E agora começa a parte que a gente chama de conteúdo. E como que eu trago esse conteúdo para conscientizar o empresário, mostrar para ele que a gente de fato tem problemas e que ele pode resolver esse problema sem correr risco e sem depender do Poder Judiciário.
Eu falo o seguinte, ó, eu vou mostrar tudo aqui para você com um exemplo. Imagine um João, trabalhador, que é o nome que eu dou aqui para o funcionário, e que ele tem um salário de R$ 1.400 e que ele teve um contrato de trabalho de 5 anos. A data aqui é de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018. Eu sempre pergunto para ele, você tem um funcionário aí que tem um salário parecido com esse? Toda empresa tem um funcionário que tem um salário parecido com esse. Fala o seguinte, guarda essas informações, porque cada item a gente vai ver o que pode acontecer com esse funcionário. Primeiro ponto de atenção que você precisa ter para reduzir risco, para reduzir problema, para evitar processo trabalhista. Contrato de trabalho formal. Você não pode contratar de maneira informal os seus funcionários. É até um exemplo que a Neide deu, né, num dos encontros que ela disse lá com a gente, que uma das clientes dela tinha esse problema. E eu falo para eles a importância do contrato de trabalho escrito, eu falo a importância da anotação da carteira de trabalho, e eu falo a importância de que a informalidade gera um grande passivo trabalhista. Nesse slide, a gente discute sobre o contrato de trabalho, a importância de ter um contrato de trabalho específico, a importância dele ter contrato de trabalho por setor, que é algo que eu vou oferecer para ele lá na frente. Então, eu mostro todos os aspectos sem vender, sem querer vender nada. Eu realmente mostro e ensino para ele por que ele precisa ter um contrato de trabalho formal. E daí o que eu faço? Lucas, o que acontece se eu não tenho um contrato de trabalho formal? Tem que pagar tudo de novo para o funcionário? Eu falo, não. Só que você tem que pagar isso daqui, ó. Fundo de garantia, multa do fundo de garantia quando há rescisão e contribuição previdenciária. Lembra aquele João trabalhador lá que ganhava R$ 1.400 por mês? Se você tivesse contratado ele de maneira informal e ele entrasse com um pedido simples na Justiça do Trabalho, pedindo um vínculo empregatício, era isso que você ia ter que pagar para ele. Fundo de garantia de 8%, e daqui eu explico, tá? A primeira coluna aqui, isso é um cálculo real, tá? Então, a primeira coluna aqui é o valor, o principal, a segunda coluna é juros e atualização, e a última aqui é o valor atualizado. Então, eu explico, ó, só de FGTS de 8%, 14.445. Multa do FGTS em 40%, 5.807. Contribuição social, que é o INSS, 24.670. Ou seja, aquele cara que recebia R$ 1.400 por mês, só de você não manter ele registrado de maneira formal, você tem que pagar para ele numa ação trabalhista uma vez só, R$ 44.924. Próximo item, hora extra. Eu sempre falo de hora extra porque é um problema que grande parte das empresas tem. Explico para ele o que é hora extra, explico a diferença de hora extra excedente a oitava, excedente a 44ª, explico para ele a diferença de horas extras esporádicas, horas extras esporádicas e horas extras habituais. Explico para ele que quando as horas extras são habituais, elas têm reflexos, que aumenta muito as condenações trabalhistas. E falo para ele que o controle de jornada é de responsabilidade única e exclusiva dele, da empresa. Porque quando a gente está conversando aqui, um dos assuntos que vem é, mas doutor, eu peço para os caras bater o cartão ponto, eles não batem. Esquece de bater, bate errado. Eu falo, não interessa. Se o cara está batendo errado, você tem que dar uma advertência. É de sua responsabilidade de cobrar o controle de jornada. Daí o que eu faço? Falo de todo o tema e trago para ele o cálculo trabalhista. Eu falo para ele o seguinte, qual que é o problema da hora extra? O problema da hora extra é que a gente não tem como saber exatamente o dia que o funcionário fez hora extra ou não, a não ser que está tudo no cartão ponto. Mas o que o juiz do trabalho faz normalmente? Você junta todos os cartões ponto lá do funcionário, tudo certinho, entra 8 horas, sai 18 horas, 2 horas de almoço, perfeito. O problema é que vem 3 testemunhas e falam que ele fazia 2 horas por dia, que ao invés de sair às 18 com 2 horas de intervalo, ele saía às 20 horas. E o que o juiz vai fazer? Ele não sabe exatamente qual dia que ficou, qual dia que saiu. E daí ele faz uma média e condena a empresa a pagar, por exemplo, 3 dias por semana, 2 horas extras por dia. Esse processo vai para o contador vai fazer o cálculo como? 3 dias por semana, 2 horas extras por dia. Aquele João trabalhador lá de R$ 1.400, olha o que dá essa hora extra para ele.
E eu falo, isso aqui não é incomum, não. Isso aqui é muito fácil de encontrar. Hora extra, 50%, 24.396. Reflexo do 13º salário sobre as horas extras, mais 2.002. Aviso prévio sobre as horas extras, 372. Férias mais 1/3 sobre hora extra, 2.595. Repouso semanal remunerado sobre hora extra, 4.921. Total, 34.289. E eu falo, aquele cara que recebia o salário de 1.400, tem aqui de hora extra 34.289 de uma condenação que a empresa tem que pagar à vista. Além disso, eu falo para ele aqui do intervalo entre a jornada, mesma coisa, nem um minuto a menos, a correta anotação do controle de jornada, se atenta para a fiscalização. Aqui eu boto isso aqui principalmente por conta da fiscalização, porque uma das objeções do empresário é o quê? Doutor, meus funcionários são todos meus amigos, eles não vão entrar com processo contra mim. E daí o que eu falo? Eu conto uma história para eles que aconteceu com um cliente meu, e de volta aqui o gatilho da história. Eu falo o seguinte, olha, eu atendi um cliente que ele é um material de construção, que todos os funcionários eram amigos dele também, estava tudo em casa, só que ele tinha registrado a filha dele para trabalhar. E ela, de fato, trabalhava na empresa, só que ela era a filha do dono. Ela não cumpria o horário como todo mundo cumpria. Ela saía almoçar mais cedo, voltava mais tarde, às vezes saía com o pai dela, voltava antes do horário, e batia os cartões pontos daquele jeito. O que aconteceu? Ele sabia que a filha nunca ia processar ele, só que bateu a fiscalização do Ministério do Trabalho. Quando foram fiscalizar os cartões pontos, viram que tinha lá uma funcionária que estava com o cartão ponto irregular. E por isso, multaram a empresa. E não tinha o que fazer, porque ela era de fato uma funcionária. Então, eu conto essa história e trago o intervalo entre a jornada, claro, para mostrar os problemas do intervalo entre a jornada, mas para contar que a gente precisa também cuidar com a fiscalização. Não é só processo trabalhista que traz passivo para a empresa, né? E aqui, de novo, eu trago um cálculo de intervalo entre a jornada. O intervalo entre a jornada em si, mais os reflexos das outras verbas, tudo mais 16 mil. E eu vou contando para ele todos os tópicos que eu quero. Então, intervalo entre a jornada, equipamento de proteção individual, a importância de ter EPI, quando você atende indústria principalmente. Trago aqui, doutor, mas o que acontece se eu não entrego EPI ou entrego EPI errado? Você é condenado em adicional de insalubridade. E aqui eu coloquei, 40%, que é o máximo. Para quê? Para que dê volume nessa condenação mesmo. Então, mostro aqui para ele, R$32 mil de insalubridade. E o último tópico de conteúdo que eu trago para ele é as penalidades do contrato de trabalho. Por que é importante ele saber as penalidades, quando que ele deve saber quando aplicar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa. Falo da importância dele saber por conta da gravidade do fato de cada situação. Sempre documentar as penalidades, a advertência, fazer a documentação de forma certa, principalmente porque lá depois eu vou oferecer esses documentos para ele tomar cuidado com o bis em idem, que não é incomum encontrar empresa que dá 2 penalidades pelo mesmo fato. E, no final, eu trago aqui para ele o total do cálculo, que normalmente é uma surpresa para ele. Eu falo, olha, sabe aquele funcionário de R$ 1.400? Tá aqui, ó, valor líquido ao reclamante, o que vai para o bolso do funcionário, R$ 97.039. O que vai para o INSS, R$ 24 mil. O que você vai ter que pagar, R$ 121.710. E daí eu pergunto para ele o seguinte, agora imagine você com 3 funcionários, R$ 365 mil de condenação. 5 funcionários, 608 mil. 10 funcionários, 1.217 mil. E eu sempre faço essa brincadeira. Quantos funcionários você tem mesmo? E daí ele fala, a conta fica grande, né? A ideia é mostrar para ele que ele pode ter problema. Aquela ideia de mostrar o inferno para depois mostrar o céu. Então eu falo para ele aqui que, mesmo que ele não vê, ele tem problema. Porque toda empresa tem problema com hora extra. Toda empresa contrata um funcionário lá meio que, né? Vem aqui fazer um serviço, depois a gente acerta. Então, eu trago tudo isso e mostro para ele
quanto que isso custa no bolso dele, tá? Além disso, o que eu faço? Só isso resolve? E para você que vai oferecer um serviço de consultoria só a parte jurídica mesmo, Lucas, eu não quero me envolver com funcionário, não quero tratar essa situação de relacionamento, para aqui, tá? Só que eu desenvolvo a consultoria também para trazer um pouco de relacionamento, cuidar daquela ideia de cultura organizacional e tudo mais. Então, eu falo, só isso resolve? Eu falo, não. Nem sempre a empresa que tem os maiores problemas tem as maiores ações. E eu falo, por que isso acontece? Eu falo, você conhece empresa que está cheia de problema e não tem processo? E tem empresa que não tem problema nenhum e está cheia de processo? Isso acontece. E por que isso acontece? Por causa disso que a gente chama de cultura organizacional, de relacionamento. Eu falo por que isso é importante. Eu falo que não é só o salário, não é só aumentar o salário do funcionário que ele vai ficar ok com você. E falar, principalmente, que uma cultura organizacional bem aplicada, que a gente tem funcionário que veste a camisa da empresa, engajado, motivado, causa reflexo e impacto em outras áreas da empresa. Eu falo que quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho na empresa, os funcionários começam a se dar melhor, a equipe fica mais entrosada, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais fácil. E isso causa reflexo na parte de vendas, e a venda reflete na produção, e a produção reflete no faturamento, e o faturamento reflete no lucro da empresa. Então, eu trago só isso para mostrar para ele que não é só a parte jurídica, tem a parte do relacionamento também. E aqui a gente termina a parte do conteúdo do nosso encontro. E aqui eu quero dar uma pausa, porque a partir daqui a gente vai falar do pitch de vendas, tá? Mas eu quero tirar as dúvidas antes. Volta aqui. Vocês conseguiram entender como que é feita essa apresentação? Lembra ontem que eu falei, eu acho que estava falando com o Thiago, que chama as pessoas, faz a apresentação e não vende? Quando eu faço a apresentação para não vender, só para poder criar autoridade, mostrar como eu trabalho, para conhecer as pessoas, eu paro ali, paro na parte do conteúdo. Encerro a reunião, falo, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, essa é a hora, era isso que eu queria mostrar para vocês cuidarem mais da sua empresa, cuidarem do relacionamento que vocês têm com seus funcionários, que isso pode causar grandes problemas no futuro. E eu paro a reunião ali, não vendo nada. Até aqui, quais são as dúvidas que vocês têm e se vocês têm? Digam lá. Alguém tem? Não? Fechou? A partir de agora, a gente vai falar sobre a parte de venda. Então, termina o conteúdo, como que eu faço a transição para essa venda? Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Deixa eu achar o slide que a gente estava. Lucas, como que você entra na venda? Como que você faz isso ficar de uma forma natural? Eu faço o seguinte, terminei aqui, deixa eu ir para o slide. Terminei aqui, falei da cultura organizacional, falei da importância e tudo mais, eu falo, você está disposto hoje a mudar a sua empresa? Você quer, de fato, aplicar tudo isso que eu mostrei de uma maneira séria, fazer as coisas acontecerem na sua empresa? A gente aqui no escritório trabalha com um programa de consultoria trabalhista preventiva. Eu quero aproveitar para apresentar isso para vocês. E é assim que eu falo para eles. Que a gente trabalha com um programa de consultoria preventiva, consultoria trabalhista preventiva, e que eu vou apresentar aqui para eles como que funciona esse programa. E eu falo o seguinte, esse programa ele funciona tanto para a indústria quanto para comércio, para empresas que têm até 80 funcionários. Lembra lá ontem que a gente falou do nosso mínimo produto viável lá? Para quem que é? Indústria, comércio, até 80 funcionários, que estão dispostos a mudar o procedimento interno da empresa para evitar problema futuro. E eu falo assim, não adianta você contratar a melhor consultoria, o melhor programa de consultoria, se você não aplicar ele. Então, o primeiro requisito para que você trabalhe junto comigo e que faça isso acontecer é que você esteja disposto para mudar os procedimentos que você já faz na sua empresa. Porque se eu for lá analisar tudo, mostrar para você o que precisa ser mudado e não mudar, a gente não tem resultado.
Quais são os detalhes desse programa? O que, que a gente te entrega? Lembra que a gente conversou ontem? Está aqui, ó. Análise de documentos, análise das reclamatórias trabalhistas existentes, análise da realidade fática da empresa, e eu vou explicando aqui item por item, tá? Só não vou explicar de novo para não ficar repetitivo. Eu falo de desenvolvimento da cultura organizacional, falo da implementação do plano de melhoria. O que é essa implementação do plano de melhoria, Lucas? É o parecer final e o acompanhamento para ver se eles estão fazendo tudo que a gente sugere. Depois disso, eu vou ancorar o meu preço. E é o que a doutora Miriam falou ontem. O que eu faço para ancorar meu preço? Eu falo para ele, cara, quanto que custa hoje um processo contencioso para você? Honorários advocatícios. Se for contratar um advogado para apresentar uma defesa no processo, R$ 3.500. Custas processuais, R$ 1.500. Honorários periciais, R$ 3.000. Depósito recursal, agora aumentou, né? Parece que saiu hoje aí, é 10 mil e alguma coisa. Quanto que custa o seu tempo para ir em audiência? Quanto que custa os tempos dos seus funcionários, das suas testemunhas, para se deslocar até a audiência? Quanto que é o desgaste emocional que você, que toda a sua família tem, que toda a sua empresa tem, para responder um processo trabalhista? E eu foco principalmente aqui, ó, no desgaste emocional. Lembra que eu falei que o meu cliente é normalmente o pai de família, de uma empresa familiar e tudo mais, e que um processo envolve muito toda a família? O desgaste emocional para ele custa muito. Então, eu foco nesse desgaste emocional quando eu estou falando que custa o processo contencioso. Além disso, antes de falar quanto que custa a minha consultoria, eu falo no programa de consultoria trabalhista preventiva, você vai receber a elaboração de novos contratos de trabalho, que se eu fosse cobrar para fazer hoje para você, eu cobraria R$ 980 cada, que esse contrato é com cláusulas específicas para cada setor da empresa, e eu não vou cobrar nada por isso. E eu vou também fazer um regulamento interno para a empresa, que hoje, para fazer só o regulamento interno, custa R$ 3.500. Para eu lá entender a sua empresa, fazer esse regulamento interno. E esses 2 itens você vai receber de forma gratuita. Então, além de tudo isso, análise de documentos, reclamatórios trabalhistas e tudo mais, eu vou entregar para você a elaboração de novos contratos e o regulamento interno da sua empresa, se você ainda não tem. Lucas, eu já tenho um regulamento, então a gente vai analisar ele, ver se precisa mudar alguma coisa, e a gente faz as sugestões, análises e tudo mais. Lembra da escassez? É aqui que entra. Eu falo, a gente faz atendimento exclusivo somente para 5 empresas. E por quê? Porque eu quero atender cada pessoa de forma individual. Quero atender cada empresa de forma individual. E eu não tenho braço e não tenho tempo para fazer tudo isso. O meu atendimento é personalizado, eu vou até a sua empresa, eu vou fazer esse acompanhamento contigo, e por isso que eu só posso atender 5 empresas. E depois disso, preço. Eu não coloquei o slide do preço aqui, porque cada um vai ter o seu. Ontem a gente falou de precificação, né? Só que a dica que eu te dou é, mostra aqui o preço parcelado. Lembra que a gente falou? Ao invés de cobrar 10 mil, cobra 5 parcelas de 2 mil. Tá? Então, bota aqui o preço parcelado, porque o preço parcelado cabe no bolso dele. Fechado? E aqui a gente finaliza. Essa é a minha apresentação de vendas. De novo, isso aqui não é uma apresentação que você vai estar lá na frente só você falando. É uma conversa. Essa apresentação segue para guiar essa conversa. Para que a gente possa mostrar o caminho que ele precisa seguir para que ele entenda o problema, entenda a solução, entenda que você pode resolver para ele e abrir a oportunidade para ele resolver. Esse é o caminho que eu sigo e que sugiro você seguir também. E quem quiser, o meu arquivo aqui da minha palestra vai receber hoje, mas só quem ficou aqui na aula. E essa é a minha apresentação. E agora eu quero tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Tem alguém que tem dúvida aí? Vai lá, Neide, deixa eu pedir para habilitar seu som. Pessoal que não está com a câmera ligada aí, se quiser ligar, vai ser legal para a gente poder ver vocês.
Se não puder ligar ou não quiser, fala no bate-papo aqui do lado, beleza? Diga lá, Neide. Lucas, quando você chega na parte final, a precificação, quando você apresenta o teu preço para os seus clientes, para a sua reunião, que tipo de reação eles têm na hora, no momento? Assim? Um fica olhando para o outro, se questionam muito. Como é que é isso lá na hora? Como que funciona? Como que é essa parte aí que a gente só sabe quando faz? Se você faz todo o processo certinho, tudo aquilo, conversando exatamente o que ele precisa saber, seguindo o roteiro bem certinho, no meio já da palestra, alguns empresários, principalmente os mais ansiosos, já falam: mas cara, quanto que custa para você fazer isso aí para mim? Tá? Por quê? O empresário, e esse é o nosso objetivo, ele sabe que ele precisa, mas ele não quer fazer isso sozinho. Ele não quer botar a mão na massa para fazer. Ele poderia? Poderia. E até uma das perguntas que o pessoal que entra para o programa de estratégia de consultor faz: Lucas, mas o que eu posso mostrar para ele realmente o que eu faço e ensinar ele a fazer? Eu falo sim. Quando você fala de hora extra, você fala exatamente como que ele evita a hora extra. Mostra para ele o que ele tem que fazer. Porque ele não vai fazer sozinho. Ele não consegue. Muitas vezes a gente fica aí 5 anos, mais especialização e já é difícil, né, fazer. Então ele não vai conseguir fazer sozinho. Então pode mostrar para ele tudo e no meio da palestra o desejo em te contratar já vai surgindo. Quando você fala do programa ou do seu projeto, ele já sabe que você trabalha com isso. E quando você vai falar do preço, às vezes ele já até te perguntou quanto é. Então não é assustador. Uma coisa é importante, quando você fala do preço, fala o preço com segurança, sério, sem medo de falar o preço que você vai cobrar. Se eles quiserem, e se a objeção for um preço, deixa que eles falam. E depois você resolve se você vai dar desconto ou não. Por quê? Principalmente, cuidado muito, gente, com o preço por cobrar barato, principalmente no início. E eu falo isso de experiência própria, tá? Porque senão você fica vinculado com uma pessoa que te pagou pouco, ou seja, ela não te valorizou o tanto que você precisa, e você fica vinculado com ela lá por muito tempo. E às vezes você acaba pagando para trabalhar. A gente já vai falar sobre isso, mas eu no início oferecia uma garantia. E eu ofereço às vezes ainda. Lucas, como que você oferece uma garantia de uma consultoria? Quando você está muito inseguro, você pode fazer isso. Você fala: Lucas, eu não sei se a minha consultoria realmente vai trazer o resultado que eu quero e se ele vai ver o valor que eu vou oferecer. Você pode, antes mesmo de você falar o preço, falar da garantia, que é um item que não está ali na apresentação, mas você pode fazer, porque eu não sugiro isso para todo mundo, mas se você se sente inseguro de falar o preço, é algo que fica bacana. Como que funciona a garantia? Eu falo para ele o seguinte, porque é uma objeção também. Lucas, se eu te contratar e se você fizer isso, eu não vou ter mais processo trabalhista? Nunca mais? Sempre me falam isso. Eu falo: não, eu não tenho como te garantir isso, até porque o direito de ação é um direito constitucional. E eu brinco quando eles falam isso assim, ó. Inclusive, se eu quiser te processar agora por causa dessa reunião, eu posso. Se eu vou ganhar, acho que não, mas eu posso. E você vai ter que gastar com advogado, vai ter que ir em audiência e tudo mais. Qualquer um pode processar. Isso não significa que a pessoa vai ganhar. Então, se um funcionário sair muito bravo da sua empresa e quiser te processar, mesmo estando tudo certo, ele pode. E existe também uma situação que se chama período prescricional, ou prazo prescricional. E eu explico para ele rapidinho como funciona. Eu falo: olha, a Justiça do Trabalho tem uma prescrição de 2 anos para entrar com o processo, ela pode cobrar os últimos 5 a partir do momento que entrou. Eu não vou conseguir resolver as coisas que já passaram, eu vou conseguir resolver as coisas daqui para frente. Então, daqui para frente, eu te garanto que a sua empresa vai estar muito mais segura. Só que se esse for o seu problema, eu vou dar uma garantia para você. E qual que é essa garantia? Se durante um prazo de 1 ano depois da finalização da nossa consultoria, você tiver um processo trabalhista, eu apresento a defesa para você de maneira gratuita, até a sentença. Você entende que você consegue condicionar essa garantia
Você fala, eu confio no meu trabalho, eu sei que faço um trabalho bom. Se você tiver um processo, e isso pode acontecer, para você não ter que gastar de novo, eu faço essa defesa para você até a sentença sem problema nenhum. Um processo, ou dois no máximo, e isso aí tem que estar embutido no seu preço, tá? E esse foi um dos erros meu lá no começo. Eu fiz essa garantia, a pessoa me contratou, teve processo, então eu cobrei pouco pela consultoria e não recebi pelo processo. Entendeu? Mas é uma garantia muito boa, que a pessoa fala, pô, agora senti firmeza. Se ele está fazendo isso é porque vai dar certo. Peraí, Neide, deixa o seu microfone desligou de novo. É bacana essa sacada da garantia, porque é o teu próprio trabalho, né? Exato. É o teu próprio trabalho. E aí você consegue ficar seguro nisso. E aí E, o pulo do gato, que aí você deu aí agora, né? Que é a questão de estar embutido o valor, né? embute seu valor, por quê? Quanto mais coisa a gente agrega, mais percepção de valor ele vai ter. Então, ele já vai receber lá toda a consultoria, mais contratos novos, mais regulamento interno e mais uma defesa gratuita, tipo uma carta na manga. Entendeu? Ele sabe que tudo isso custa. Então, você agrega valor para sua consultoria com a garantia e você dá mais segurança na hora de falar o preço. A Lidiane perguntou, até sentença de primeiro grau. Eu coloco no contrato, e quando você for fazer a garantia, gente, deixa isso bem certo no contrato, tá? Porque empresário é um bicho que pensa que você vai advogar para ele o resto da vida, pelo primeiro contrato que você fez para ele, vai fazer divórcio para a família e para a filha que se separou, para pedir pensão alimentícia, ele vai querer tudo. Então, deixa bem certinho no contrato. Eu sugiro que você faça o contrato de honorários lá, colocando que você vai fazer uma defesa, coloca o número de defesa e de processos até a sentença de primeiro grau. Se tiver recurso, isso fica objeto de outro contrato, até porque tem questão de depósito recursal e outras coisas, tá? Mas é uma boa. Tem mais perguntas, Neide? Legal. Vamos lá, Miriam. Deixa eu ativar seu som. A Natália apareceu aí para a gente também. Seja bem-vinda aí, Natália. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Na verdade, sim, eu já estou sentindo falta da aula, tá, Lucas? A gente tem Oi? que fazer uma prorrogação. Já estou sentindo falta das aulas, tá? Ah, Vamos fazer uma prorrogação, né, gente? teve gente que a Natália estava escondida aí, mas eu vi que ela apareceu em todas as aulas também, né, Natália? A Miriam estava em todas, a Neide estava em todas. O Thiago até trocou a gente aí, trocou o Pedro pela gente. Gostei de ver, hoje apareceu de novo. Muito bom, valeu, obrigado mesmo. Bacana, bacana. Na verdade, assim, Lucas, eu estou muito feliz porque é interessante. Quando eu comecei a elaborar essa minha ideia de consultoria preventiva, meu esposo é advogado também. E daí ele falou assim: puxa vida, mas já tem tanto advogado trabalhista para fazer isso, você vai entrar nessa área? Mas eu falei: eu vou fazer isso. Sabe aquela coisa que eu trabalhava em contabilidade? Então, Legal. eu vivi a questão empresarial. A gente sabe que os micro e pequenos empresários, eles sofrem muito, tá, gente? Então, quem está aí iniciando é um caminho, tipo assim, não tem ninguém fazendo advocacia preventiva, beleza. Sabe aquela ideia do vendedor de sapatos que foi para o lugar que ninguém usava sapatos? É a ideia da consultoria, né? O empresário ele vai dizer, olha, eu não preciso, mas nós estamos oferecendo um serviço exatamente para diferenciar. E assim, a minha fala hoje é só para agradecer por você estar nos incentivando a continuar com esse projeto, que eu acho maravilhoso. Eu sou apaixonada por direito empresarial, direito do trabalho, e assim, eu vejo necessidade dos empresários desse serviço, porque eu tive amigos próximos, tem ele foi condenado, veja bem, ele colocou uma estagiária para trabalhar, e a estagiária não fez contrato de estágio, tá? E a estagiária engravidou, tá? No período. Ok, terminou o estágio, ele achou que era a parceira da menina e tal. Quando a menina saiu, ela foi pedir vínculo. Cara, ele paga até hoje, sem brincadeira, gente, isso é real. Ele paga até hoje. Ele disse
eu pago com muita raiva e eu pago parcelado para que ela não usufrua do meu dinheiro. Mas ele foi condenado em 50 mil. Tá, gente? Porque assim, aí ela conseguiu umas fotos com uma ex-colega lá do trabalho. Então, assim, criou um vínculo com a empresa e ela conseguiu provar. E aí, infelizmente, chegou na justiça e ele falou, pô, você não fez contrato de estágio. Então, assim, os empresários, eles não têm noção do que funciona atrás de um CNPJ, o risco. O empresário, muitas vezes, ele só sabe abrir uma empresa e vender, comprar, vender, prestar um serviço. Eles não sabem se prevenir. Então, nós que estudamos e a gente que está aí e buscando novos caminhos, além do contencioso, que eu acho que compensa muito mais aqui para nós, que o contencioso a gente vê aí a disputa que é de advogados brigando e jogando, se prostituindo na profissão. Então, assim, gente, eu quero trabalhar com coisa bacana e que me dê retorno rápido, de preferência, né? É muito então, legal, assim, Miriam, dessa história que você trouxe, porque muita gente manda mensagem para mim no Instagram, fala, Lucas, eu não atendo cliente grandes, eu nem tenho como atender cliente grandes. E eu falo que os principais clientes de uma consultoria trabalhista são clientes pequenos, porque os grandes têm caixa para bancar uma condenação. E muitos falam até assim, os grandes falam assim, deixa vir, quando vir eu resolvo. Exato. Na verdade é isso. Deixa vir, quando vir eu resolvo. Claro que eles também, né, se preocupam com a prevenção, mas uma condenação a mais, uma condenação a menos, às vezes não faz muita diferença. Não faz. Mas você pega aí um microempreendedor ou uma empresa pequena, pega uma condenação dessa que você falou aí de 50 mil para pagar. O cara sofre para pagar, vai mexer no caixa dele, né? Entendeu? Exato. Então, assim, gente, é só agradecer, Lucas, pela parceria. Seu curso é maravilhoso, foi muito bom. E engraçado que eu estava pesquisando sobre esse conteúdo para fazer um treinamento, inclusive. E aí eu te encontrei. Eu falei, gente, eu encontrei o cara que eu precisava. Aí eu falei para o meu marido, eu falei, amor, eu achei o homem que eu precisava para me instruir no meu trabalho. Então, assim, eu já tinha ideia, eu já tinha um norte do que eu queria, só que eu precisava dessas confirmações que você traz. Eu não sei se o pessoal tem a mesma sensação que eu, mas, assim, você confirma que a gente está no caminho certo, sabe? Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho, por incentivar jovens advogados, né? Porque quem está começando, principalmente, é uma loucura. Na minha cidade aqui, como disse o Tiago ontem, tem mais advogado do que gente. Então, assim, a gente tem que estar inovando, a gente tem que procurar novos caminhos. E minha fala é de agradecimento e desejar sucesso para todo mundo que está fazendo o curso de consultoria. Gente, vai fundo e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda por outros caminhos, quem sabe. E Lucas, muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Imagina, obrigado obrigado pelas todas as participações aí, praticamente invictas aí, né? Você não faltou nenhum dia, e isso é muito legal. E é muito bom saber que a gente pode encontrar outras pessoas que têm a mesma ideia que a gente, que fazem a mesma coisa que a gente, porque até dos encontros do programa de Cidade de Consultoria, até do encontro que eu fiz presencial lá, o encontro de consultores que eu chamei lá em São Paulo, foi justamente para isso, porque a gente, até uma analogia que eu fiz, a gente se sente como um atleta de natação, né? Na adolescência eu nadei, e na natação é assim, é você com você mesmo, com o rosto dentro da água, e você não ouve nada, não fala nada, e é você disputando com você conversando com a sua consciência enquanto está nadando. E às vezes na consultoria é a mesma coisa, né? A Miriam falou, eu conversei com meu marido, ele fala, tem certeza que você vai entrar nisso, porque você não consegue encontrar facilmente pessoas que desenvolvem um projeto diferente assim. A maioria das pessoas que tentam falar, e tem muita gente que fala, né, de trabalhista empresarial, consultivo, compliance trabalhista, mas faz de uma maneira diferente. A proposta que eu trouxe, que funcionou para mim, e que essa que a gente conversou todo esse período, é que a gente inova na forma da apresentação, né? Da forma da entrega, porque quando você chega lá e mostra algo que ninguém ainda mostrou para o empresário, ele se surpreende, e é uma surpresa boa. Então, vale a pena tentar, né? O Thiago até falou ali para eu falar sobre a jornada de compra, que ele pediu para eu lembrar ontem, que eu pedi para ele lembrar para mim ontem, mas a jornada é exatamente essa, que eu mostrei para vocês. A gente tem que ter a consciência de que imagine um triângulo, tá? Aqui na ponta estão a minoria dos empresários que sabem e têm consciência da importância de uma consultoria preventiva. E na base dele está a maioria dos empresários que nem sabe que isso existe, nem sabe quais são os problemas que ele tem,
nem sabem quais são os riscos que eles correm, como o caso que a Miriam contou agora. Nem imaginava que por conta de... Se ele tivesse um contrato de estágio formal, talvez não teria esse problema, né? O risco teria, mas talvez seria improcedente a ação. E esse número de empresários é a grande massa que a gente tem que atingir. E o objetivo é tirar eles da base da pirâmide e jogar para cima. Essa é a jornada de compra. Isso, quando a gente segue esse script, inclusive é o script que eu mostro no Estratégia de Consultor, depois, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele para vocês, até para se vocês quiserem participar, mas quando a gente faz a pessoa passar por isso, ela entende que precisa. E daí, a consultoria para ela não se torna um custo, se torna um investimento. Porque eu tenho certeza que esse cliente que a Miriam comentou, ele preferia pagar 8 mil, 10 mil reais por uma consultoria da Miriam, para ela falar para ele que ele precisava de um contrato de estágio, do que pagar 50 para a estagiária que ele não está feliz pagando, né? Então, essa é a jornada de compra e que funciona muito bem. Lucas, eu faço isso de maneira intuitiva. A gente até faz, só que quando a gente entende o que está por trás, como as coisas funcionam, a gente começa a ver o nosso processo de venda, o nosso processo de oferta de maneira diferente. Até quando uma pessoa que chegar para você e querer falar, por exemplo, de um processo contencioso, de um processo na vara de família, né? Quando eu trabalhei com juiz, eu trabalhei muito tempo na vara de família. Então, a pessoa te procurou por conta, uma mulher te procurou por causa de um divórcio. Não fica falando para ela de como funciona o processo, que vai ter uma audiência de conciliação e vai ter uma liminar, da liminar cabe agravo e depois do agravo vai ter o resultado do tribunal e daí depois vai ter a contestação e daí vai especificar as provas, o juiz vai dar um despacho saneador. Isso é o que a maioria dos advogados fazem. Senta o cliente lá, ele fica falando um monte de assunto técnico, mostra como funciona o procedimento e para a parte não importa como funciona. Ela só quer ter o problema resolvido. Ela só quer ter o divórcio decretado, ela só quer ter a pensão fixada e que o marido pague todo dia. Todo mês, né? Todo dia não. Então, quando a gente entende o que está por trás, pelo menos para mim, o meu atendimento começou a mudar em todas as áreas que eu fazia. Não só na consultoria. E isso eu acho que é legal de se falar. A Mariana comentou aqui, ó, uma das balizas utilizadas para precificar é o número de empregados. Só para ter uma breve noção, qual é o tempo médio para analisar a documentação de um empregado dentro desse modelo de consultoria. Sei que é subjetivo, mas só para ter uma noção de quantas horas de trabalho leva nesse mapeamento de risco inicial. Obrigado pela contribuição desde já, excelente sistematização. Mariana, como que eu posso te dizer? Eu não consigo definir um tempo específico para cada documentação. Primeiro, por quê? Cada empresa vai ter um documento de um jeito, cada empresa vai ter a sua própria documentação. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica para analisar. A gente pega um cartão ponta, a gente já vê onde estão os erros. A gente pega uma lerite, a gente já consegue analisar onde estão os erros. A gente pega as declarações e a gente começa a ter a base. No começo é mais difícil. A gente pega lá um cartão ponto, tem que ficar olhando dia por dia, ver o que está, o que não está. Mas como eu sistematizo a minha consultoria? Então, eu tenho algumas etapas e eu, Lucas, faço isso em 5 meses. No primeiro mês, eu separo só para analisar os documentos. Tá? No segundo mês, eu faço, assim, não é bem certinho, tá? Mas a gente divide essas etapas. Análise de documentos, reclamatórias trabalhistas, entrevista com os funcionários, reunião com as equipes e apresentação e implementação do parecer. São as 5 etapas. Pode ser que eu demore mais para analisar os documentos de uma empresa e ultrapasse mais de 30 dias? Pode, tá? Mas é só o tempo e a prática que vai dizer isso para você. Eu não tenho como falar que, Mariana, você vai demorar um mês para analisar uns documentos de 50 funcionários da empresa, por exemplo. E eu nem sugiro também, até para todo mundo, que você analise todos os documentos, a não ser que seja uma empresa pequena, tá? Mas faça aquilo que a gente conversou em umas aulas passadas, separe ela por categoria, faz uma análise por amostragem, e daí, quando você for conversar com os funcionários, se tiver alguns pontos aí que você fala, poxa, eu acho que deixei passar alguma coisa, você volta e analisa os documentos. Beleza?
Gente, tem mais pergunta? Natália, Thiago? A Miriam tem? Aqui, quem levantar a mão primeiro, leva. Diga lá, Miriam. Então, na verdade, só complementar até para Mariana também e colaborar, né? Que é uma sugestão e eu pretendo fazer. Eu tenho alguns colegas que são contadores ou que trabalham em departamento pessoal. O que que você faz? Você faz um cálculo e já joga aí uma comissão para você fazer uma parceria com alguém que tem habilidade mais ágil para analisar documento. Tipo assim, eu vou demorar para analisar cartão ponto. Pô, eu pego alguém que, tipo assim, que já tem a técnica de analisar cartão ponto. Olha, eu vou te pagar uma comissão, você só dá uma olhada nesses documentos e me dá um parecer. E aí, lógico, eu paro e analiso também junto com ela. Mas quando a pessoa tem a técnica, tem a prática, é muito mais fácil. Questão ali de, você entra ali uma manhã e analisa a documentação e te dá um parecer. Então, assim, uma dica até, eu espero estar colaborando, mas que eu pretendo fazer. Que eu pretendo fazer, entendeu? Porque facilita o nosso trabalho. Então, dentro do nosso valor, lá na hora da consultoria, já lembrar dessas parcerias que a gente pode fazer e pagar uma comissão para um colega que é contador ou que é departamento pessoal. Dentro do programa Estratégia de Consultor, Miriam, pessoal, a gente tem uma aula lá, um módulo que é de parcerias. A gente tem parceria tanto para execução do trabalho, que foi o que a Miriam falou. Você contrata um contador, alguém do departamento pessoal que já tem prática em fazer isso e você paga uma comissão para essa pessoa. Outra parceria bacana para se fazer também com psicóloga, que trabalha nessa parte de cultura organizacional, de relacionamento com o pessoal. Faz uma parceria com essa pessoa, leva essa pessoa para ir dar uma palestra para os funcionários, leva essa pessoa para ir lá conversar com o pessoal do turma do RH, do departamento pessoal, sobre contratação, sobre como que eles fazem as dispensas dos funcionários sem que o funcionário saia bravo da empresa. Isso é uma coisa legal. Como que o processo trabalhista se forma? O processo trabalhista se forma não é na jornada de trabalho, é na dispensa do funcionário. Se o funcionário for dispensado, que já aconteceu comigo, xingado no meio do pátio da empresa, é ação trabalhista na certa. Se o empresário chama o funcionário na sala, conversa de maneira individual, não expõe isso para ninguém, explica os motivos, muitas vezes não há motivo nem do funcionário, o risco diminui muito. Então, esse tipo de parceria para execução é muito bom. E tem a parceria também para prospecção. Tem gente melhor para a gente fazer parceria do que contador? O contador só atende empresa. Todo empresário confia mais no contador do que no advogado. Até o Thiago falou, como que eu consigo, no encontro passado, né? Como que eu consigo encontrar essas pessoas? Se você conhece um contador, tem um contato com algum contador, faz uma parceria com ele. E daí, ao invés de você mostrar essa apresentação para o empresário, primeiro você mostra para o contador. Ele vai gostar, você fala, cara, quer fazer uma parceria comigo? Daí, como que vai funcionar essa parceria? Você chama os seus clientes para um evento no seu escritório, para uma reunião no seu escritório, eu vou lá, você me apresenta e deixa que eu faço o resto. Quando a gente fechar, a gente divide. Podemos dividir o trabalho, como a Miriam falou, mas a gente, enfim, só para você me ajudar nessa prospecção, a gente se acerta. Beleza? É uma possibilidade também. Natália, tem pergunta? É que a sua câmera estava travada no início, não, né? Beleza. Gente, deixa eu falar do programa Estratégia de Consultor para vocês rapidão e depois a gente volta para as perguntas. Eu tenho 2 cursos pagos, digamos assim. Um é o curso de consultoria trabalhista que vocês fizeram e eu tenho o programa Estratégia de Consultor, que é um outro programa. E eles têm objetivos totalmente diferentes. E por que eu estou fazendo isso daqui? Por que eu vou abrir isso aqui para vocês hoje? Porque é bem provável que em agosto ou no início de setembro eu vou abrir o Estratégia de Consultor para todo mundo, para pessoas de fora do curso de consultoria trabalhista. Então, eu quero oportunizar, obviamente, o pessoal que já é aluno. O curso de consultoria trabalhista, ele tem qual objetivo? A gente entender como se aplica a consultoria trabalhista dentro da empresa. Eu mostro para você o passo a passo que você pode seguir para aplicar a consultoria trabalhista dentro da empresa. O Estratégia de Consultor, a gente não fala nada sobre consultoria trabalhista, sobre aplicação, sobre hora extra, sobre nada. Lá a parte é estratégica de venda e prospecção. Como que a gente faz? Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui,
óbvio que de forma bem mais detalhada, mas eu mostro passo a passo. Então, a gente fala lá da história, a gente fala de todos os passos que eu mostrei para vocês, então quem não entrar não vai estar nem um pouco prejudicado. E a gente consegue, eu monto aquela apresentação de forma detalhada. O que, que a gente fala antes, o que a gente fala depois, por que, que a gente faz assim, toda a parte estratégica. Ele funciona em 5 módulos, 5 partes principais. Como que isso aí funciona? Ele funciona com a primeira parte, que é os pilares do estratégia de consultor, que é tudo que a gente usa para convencer o nosso cliente, que é um pouco do que a gente falou lá no primeiro encontro, da forma de decisão, dos gatilhos, como que a gente pode persuadir a pessoa a fazer aquilo que a gente quer, obviamente, persuadir no bom sentido, e da forma que a gente sabe que a gente vai entregar resultado para ela. Na segunda parte, a gente fala sobre o cliente-alvo, é um módulo específico só para a gente falar de cliente. Definir aqueles medos, aqueles sonhos, aquelas objeções dele, a gente fica falando sobre isso, e a ideia é traçar o cliente de maneira específica. A gente vai falar no terceiro módulo sobre o negócio ideal, como que a gente desenvolve a consultoria que o cliente quer contratar de maneira efetiva. O que eu entrego, o que eu não entrego, como eu ofereço. Porque muita gente, e eu acho que vocês aqui não, que a gente conseguiu conversar bastante sobre isso, mas muita gente desenvolve a consultoria pensando nela e não pensa no cliente. E daí quando vai oferecer, o cliente não quer. Mas não porque a consultoria é ruim, mas porque a pessoa não desenvolveu isso da maneira que ele queria. No quarto módulo, a gente fala, de fato, do processo de vendas em si, que é toda essa parte da reunião, como que eu faço o convite, como que eu especifico esse convite. Uma dica bacana já para vocês. É legal, para trazer e transformar isso numa cara de evento, pedir, por exemplo, 1 quilo de alimento para o empresário que vem. Ele traz o alimento, ele se compromete em vir para não ter que desmarcar, e ele vem para esse evento de uma maneira mais empolgada. Empolgada talvez não seja a palavra certa, mas mais comprometido. E nesse módulo a gente fala sobre todo esse processo de vendas. E o último módulo a gente fala da aplicação da consultoria em si. O que a gente aplica, o que não aplica. Aqui tem um pouco do curso de consultoria trabalhista no sentido assim, a gente divide as etapas, eu mostro como que a gente faz isso. Esse é o programa Estratégia de Consultor, tá? Além disso, o que o pessoal, quando entra no programa Estratégia de Consultor, recebe? Modelo de contrato de honorários que eu utilizo e que eu mando para vocês utilizarem. Modelo de parecer final que eu utilizo para vocês utilizarem, substituírem os dados. Obviamente, cada empresa, né, dependendo da sua análise, tem o seu. Modelo de regimento interno que eu mandei para vocês, já quem pediu. E quem não recebeu também, é só me mandar um e-mail que eu mando para vocês aqui, eu prometi isso ontem. E o curso de consultoria trabalhista também está lá dentro. E por isso que eu divulgo isso daqui antes para vocês. Porque como vocês já pagaram pelo curso de consultoria trabalhista, para entrar no programa Estratégia de Consultor, vocês pagam somente a diferença do valor. Vocês não pagam o valor cheio, até porque o curso de consultoria trabalhista é um dos bônus. Então, vocês pagam só a diferença desse valor. Além disso, para o pessoal que entrar, que é aluno, estando aqui ou não, eu vou oferecer algo que eu não faço para o pessoal que entra normalmente, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer mais 5 encontros desses, especificados. Se a gente conseguir o pessoal para poder reunir como a gente está fazendo, ok. Senão a gente faz isso de maneira individual, para que a gente possa traçar, porque o meu objetivo é poder te acompanhar, para a gente poder, de fato, fazer um projeto de consultoria, fazer essa oferta, ir lá conversar com a pessoa. Beleza, fechamos o contrato. O que a gente começa a fazer primeiro e o que a gente não começa a fazer primeiro? Então, durante 5 semanas, a gente faz esse acompanhamento de perto e esse é o programa Estratégia de Consultor. Para o pessoal que é aluno, pode entrar com esse desconto do valor que já pagou. Eu não sei exatamente qual valor que vocês pagaram aí. Tem gente que entrou numa turma mais antiga de 197, outros de 397. Enfim, você digita o cupom o cupom de desconto, ele calcula o valor que vocês já pagaram. E quem quiser entrar, como que faz? Deixa eu ver também, que eu não sei. Entra aqui, www.estrategiadeconsultor.com.br/EC, tá?
www.estrategiadeconsultor.com.br/EC. Hora que vocês forem fazer... importante, quanto que é o valor, né? O Estratégia de Consultor é R$ 997, mas vocês têm esse desconto integral. Quem pagou 197 tem um desconto de 197, que vai dar R$ 800. Quem pagou 397 vai dar R$ 600. Eu acho que é isso, R$ 600. Então, se vocês quiserem participar, serão muito bem-vindos e a gente já inicia isso. Eu quis oportunizar isso aqui antes mesmo de vocês verem isso lá fora, porque senão o pessoal está falando, Lucas está lançando, fazendo outro curso, está trazendo outro curso, mas na verdade não, eu já tenho esse, já é um programa, tem um monte de gente, tem 45 pessoas lá que participam com a gente, eu faço encontro com essas pessoas e, obviamente, sempre quando tem encontro do pessoal, vocês vão estar dentro com a gente lá, beleza? Mas isso é o que eu queria só mostrar para vocês. Vamos voltar para as perguntas agora. Se vocês tiverem, obviamente. Quem tem mais perguntas aí? Hoje é 21 e 23. Hoje a gente demorou um pouco mais, né? Gente, vocês têm mais perguntas para mim? Mandem, por favor. Fechado? Posso compartilhar sim, Mariana? Vamos fazer igual o regulamento interno, por favor. Mandem para mim o e-mail que eu compartilho lá o PDF com vocês. Pode ser? Quem quiser, fica à vontade. E agora, gente, eu quero fazer um pedido para vocês. Quem quiser entrar no programa Estratégia de Consultor, obviamente, estão abertas as vagas, só entra lá www.estrategiadeconsultor.com.br/EC. O bônus, para vocês terem um desconto, obviamente, é CCT, tá? CCT, de Curso de Consultoria Trabalhista. E eu quero fazer um pedido. Eu quero que vocês, se puderem, obviamente, eu não obrigo ninguém a fazer nada, depois gravarem um vídeo para mim de como foi a experiência de vocês do curso de Consultoria Trabalhista, desses nossos encontros, para que a gente possa movimentar essas pessoas que queiram trabalhar de consultoria trabalhista e possam ter essa mesma experiência que vocês tiveram. Então, se vocês puderem, vou ficar muito agradecido. É um vídeo bem rapidinho, 1 minuto aí, só dizendo como você me conheceu e como que você parou até aqui, como você chegou até aqui. E o segundo pedido é o seguinte, sempre que vocês tiverem algo, tanto de resultado ou como de dúvida, me mandem um Instagram, me mandem um direct no Instagram, porque eu estou sempre acompanhando e eu fico muito feliz com o resultado de vocês. Então, fechou um contrato, a primeira pessoa que você vai mandar mensagem para mim, beleza? Para a gente poder comemorar junto. A Lidiane falou que está devendo um vídeo para mim. Eu lembro, hein, Lidiane? A Lidiane, acho que eu pedi até no Instagram da Lidiane e ela não me mandou ainda. Gente, foi muito legal passar esses 3 dias com vocês. Ah, tem pergunta, Natália? Vocês têm pergunta ou não? Não, eu queria só fazer um comentário. Diga lá. Eu não sei se você sabe, mas você foi uma indicação para mim da Manual do Advogado. Você conhece a doutora Melissa? Não? Acho, sim, mas deixa eu anotar, peraí. Ela é um blog bem grande que fala sobre direito do trabalho e ela advoga só para reclamada, né? Na vida profissional dela. Mas ela tem esse blog que é muito grande. Enfim, eu conversei com ela, eu falei assim, você conhece algum curso, né, que trabalha mais esse lado de consultoria para médias e pequenas empresas, e ela te indicou de primeira. Eu não sei se você conhece ela, eu acho que sim. Mas é que tanta gente que a gente vê na internet também... então. Mas é legal, bom saber. Eu vou conversar. Mas enfim, só queria comentar isso. Muito bom, legal. Obrigado por vocês estiverem aqui durante todo esse período aqui. E sempre quando tiver um novo, fiquem atentos aí no e-mail que vocês serão convidados novamente. Fechado? Gente, fique com Deus, obrigado. Boa sexta, final de sexta e bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá no direct. Fechado? Um abraço, tchau, tchau.